Você não vai falar 1, 2, 3? Pode falar. 1, 2, 3, gravando. Fala galera, bem-vindos ao canal Seu Dinheiro. Aqui quem fala é Thiago Sena, fundador do programa de educação financeira. E eu vim aqui falar com vocês de um assunto que pega muita gente. Se você não conhece o efeito manada, toma muito cuidado porque você pode perder dinheiro demais com isso. Você já caiu nisso aí, rapaz? Todo dia. Ixi, todo dia. Então assim, ó, eu vou explicar pra vocês o que é o efeito manada, como não cair, quais foram os exemplos que a gente teve recente, que teve gente perdendo dinheiro fazendo isso. E eu tô esquecendo alguma coisa? Lembra a galera de se inscrever no canal, que foi muito caro pra gente alugar o espaço da entrevista. Aí, ó, a gente criou uma estrutura profissional pra fazer essa entrevista. E aí eu só peço pra você pra deixar aquele like, que vai nos ajudar muito, se inscrever aqui no canal e aproveita pra seguir a gente no Instagram, Thiago Sena 92. Vamos pro vídeo. Muito bom ter vocês aqui conosco. Vamos começar aí uma série de podcasts para a galera que está querendo de fato se imergir, aprofundar mais no quesito investimentos e educação financeira. Estamos aqui com a presença do nosso ilustre especialista em educação financeira, Thiago Sena. Muito boa noite. E aí, Thiago, como é que estão as coisas? Então, estamos levando, né? Pandemia tá aí, estamos tomando das devidas precauções, mas não podemos deixar de fazer o dinheiro trabalhar por nós, né não? Exatamente. Não diferente disso, iremos trazer o conteúdo focado aqui numa entrevista, um bate-papo rápido, que é focado no brasileiro e no efeito manada. Eu queria perguntar, primeiramente, para você, Thiago, explicar para o pessoal o que é um efeito manada. Legal. Esse tema é importante da gente falar, principalmente pelo seguinte. O efeito manada, ele é um efeito que não é de investimento, isso aqui não tem nada a ver com o fato de você investir. É realmente um processo de análise antropológica. Se você pegar historicamente, o ser humano ele passa por efeitos manada. Então, a gente consegue identificar diversos momentos em que o nosso instinto, ele age simplesmente na sensação de seguir o que alguém está fazendo, sem saber o porquê, sem saber o motivo, mas pela aquela sensação de você ser parte de um grupo, por você ter aquele momento de realmente, eu estou preparado e eu prefiro ir junto sem saber para onde eu vou do que ficar sozinho e colher a consequência do que eu não sei o que está acontecendo. Então, nosso instinto, nossa mente, ela tem uma pegadinha que fala, olha, é melhor você se movimentar agora, seguir o que essa galera está fazendo, o que toda essa manada de pessoas está fazendo ao seu redor, e você deve estar indo junto para evitar qualquer problema que aconteça, porque nós temos que sobreviver. Então é muito mais uma sensação de sobrevivência do ser humano do que um processo racional que a gente passa. Então, o ponto do efeito manada é como você se prepara para não cair exatamente na manada. Perfeito. E aí, trazendo essa analogia com o pensamento do ser humano, como é que a gente aplicaria esse efeito manada? Por que esse efeito manada tem derrubado tanta gente ao longo do tempo na Bolsa de Valores? Se a gente for trazer para o cenário de Bolsa de Valores, a gente tem diversos exemplos, porque, como eu falei, é um evento histórico, não é uma coisa que nasceu do dia para a noite e está acontecendo agora. É realmente um processo que todo mundo segue. Antes da gente falar de Bolsa, só para pegar um exemplo simples, quantas vezes você não ouviu falar de alguém que entrou na fila só para saber o que está acontecendo? Isso é uma coisa totalmente irracional, é instintivo. Pô, você vê lá uma baita fila gigantesca, ou tá todo mundo olhando para um lugar. Você não sabe o que está acontecendo, você vai fazer a mesma coisa. Ou você entra na fila para perguntar o que está acontecendo, ou você vai olhar para ver se acha que está todo mundo olhando. Então o efeito manada ele realmente mexe com a gente, e se a gente não tomar cuidado, a gente segue efeito manada real. Mas trazendo para esse cenário de Bolsa de Valores, a gente encontra alguns cenários, alguns eventos específicos que você percebe que realmente aconteceu um gatilho, que alguém tomou uma decisão, e esse alguém, ou por ser importante, ou por ser altamente famoso na mídia, ou por qualquer outro motivo de relevância, fez outras pessoas seguirem. As primeiras pessoas que estão ali naquela região de contato, elas meio que seguem, mas seguem porque realmente estão tendo contato direto com quem está tomando a decisão.
Mas o que acontece é que isso vai se propagando. E aí, à medida que se propaga, outras pessoas vão fazendo a mesma coisa porque descobriu que alguém fez, porque alguém fez, e isso vai passando de caminho para caminho. E o que eu posso trazer assim, de exemplo mais próximo da nossa realidade na Bolsa é até as grandes crises, né? Qualquer grande crise, você percebe que existe sim um efeito manada bem forte. Se a gente voltar agora em março de 2020, quando aconteceu os princípios de queda na Bolsa de Valores causados pela pandemia, você identificou alguns dias de pânico geral, que as pessoas simplesmente estavam seguindo uma manada. A manada de quê? Não, eu tô vendo o fulano vendendo suas ações. Então, ele sabe que as ações vão cair, então eu vou vender a minha também. E aí você conta para outra pessoa que você tá vendendo suas ações porque fulano tá vendendo as ações porque elas vão cair, e aí começa um atrás do outro. E o que é que isso causa? O reflexo foi direto, 5 circuit breakers em uma semana, quedas de mais de 10% durante 4 dias. Isso realmente é um efeito manada causado por uma consequência de pessoas que estão saindo desesperadas atrás de uma outra pessoa. Perfeito. Dica rápida aqui, introduzindo também um tema que é muito importante, que é do nosso dia a dia e tem a ver com a Bolsa de Valores. Qual é a relação disso com aquele efeito de oferta e procura? Tem alguma coisa a ver? Sim, ele meio que está encaixado porque a oferta e procura é exatamente a decisão que você toma de entrar no mercado. Ou você entra como a oferta, vendendo, ou você entra com a procura na busca pela compra. Então, quando existe, por exemplo, um grande investidor institucional, gestor de um fundo com posições bilionárias, e ele entra vendendo suas posições, aquilo ali chama a atenção do book. O book, para quem não sabe, é exatamente o processo de quem está comprando, quem está vendendo aparece. Quantidade, volume financeiro, qual é a sua corretora. Então, é possível fazer um pseudo rastreio, não é identificado exatamente quem é, mas você conhece mais ou menos pelas grandes corretoras, etc. Que existe um grande volume em uma única posição, seja de venda ou de compra. Então, no exemplo que eu citei de uma queda, você identifica um volume muito grande entrando na parte de venda. E aí você percebe e fala assim, eu vou ser inteligente. Se eu vou ser inteligente, eu vou me preparar e seguir esse grande investidor, já que o institucional carrega bilhões de reais com ele e qualquer movimento que ele faça vai sim ter um certo impacto na bolsa. E para um gestor de um fundo grande fazer um movimento rápido é porque ele realmente precisa fazer aquilo ali naquele momento, porque todo grande gestor ele faz realmente movimentos paulativos, né? Ele vai vendendo pedaço por pedaço quando ele deseja sair ou até entrar também, porque senão ele mexe com exatamente a balança e o equilíbrio da oferta e da demanda. E aí a gente percebe exatamente esse processo de como você pode entrar nesse jogo e falar, não, isso aqui está acontecendo, é um efeito e eu posso estar preparado ou não, eu vou entrar ou não, eu vou seguir ou não, mas você tem que estar realmente ciente do que está acontecendo. Certo, massa, show de bola. Vamos agora partir para o público específico que está nos assistindo agora, que é o brasileiro. Você acha que tem alguma tendência do efeito manada de acontecer com a nossa população daqui do Brasil? Eu acho que nós somos das populações mais favoráveis a passar pelo efeito manada. Óbvio que, como é do ser humano, isso pode estar encontrado no mundo inteiro. Mas o brasileiro, especialmente, ele tem uma tendência a seguir manada muito forte. Porque a gente pode pegar o exemplo que aconteceu semana passada. Uma empresa falida, em que o seu presidente, criador, fundador, CEO, que você quiser chamar, foi preso, o nosso famoso Ike Batista, e a empresa falida, falida entre aspas, estava em recuperação judicial. A gente tem que botar os jargões, mas na prática ninguém dava nada por ela. Por uma única notícia que saiu, fez as ações subirem 810% em uma semana. Óbvio que nesse meio você tem quem sabia o que estava fazendo, que foi quem iniciou o processo, e essas são as pessoas que ganham dinheiro de verdade, mas esses são o que eu chamo de especulador profissional. É o peixe grande, o grande tubarão que realmente está lá por trás, movimentando o jogo e sabe fazer o que ele faz. Só que depois, em um dia que você vê ações da MMX subindo 150%, começa a vir o efeito manada. Você viu que a MMX subiu 150%? Eu vou comprar. Aí começa. Mas eu soube de uma pessoa que comprou a MMX porque tinha subido 150%, falando que ia subir mais. Aí começa
nós temos essa tendência de jogar para cima e dar uma sequência no que está acontecendo, principalmente quando a gente fala de dinheiro. Então, se alguém está ganhando dinheiro, é só eu seguir o que essa pessoa está fazendo, eu vou ganhar também. Só que, infelizmente, na Bolsa de Valores tem efeito. Normalmente, só ganha dinheiro quem bebe água limpa. Se você chegar depois na fonte, você só vai encontrar a sujeira. E aí, depois de uma semana das ações da MMX subindo 810%, em um dia ela despencou 60%, 70% do topo. E aí, quem comprou lá em cima, achando que ia subir mais, porque estava ali desinformado em relação ao mercado, acabou caindo na armadilha, né? No efeito manada. Foi ganancioso, quis ali ganhos rápidos, o que a gente sabe que é muito difícil por meios legais, e entrou ali no 800%, e aí perdeu grande parte do capital que havia investido. Exatamente, porque você abre o olho falando assim, eu vou investir nisso exatamente porque eu consigo ganhar 800%. Só que a bolsa já ganhou, quem tinha para ganhar já ganhou. O cara que comprou, ele comprou antes de subir. Quem queria realmente ganhar dinheiro sabia disso antes. E você, que está indo no efeito manada achando que vai colher os mesmos frutos, normalmente você colhe nada. Pelo contrário, você acaba perdendo tudo que você coloca. E aí, no caso desse, você foi lá no final do efeito manada, quando já tinha disparado, compra, e aí vem a notícia de que você perde 70% em um dia de tudo que você colocou lá dentro. E quando você fala de uma perda de 70%, é do que você coloca, seja R$500, ou seja, 1 milhão. Você perde os mesmos 70%. Então o cuidado do efeito manada é exatamente esse. Perfeito. Faz muito sentido e é bom todo mundo estar sempre ciente disso. Estude antes, não vá na onda porque é uma novidade, porque está todo mundo ganhando dinheiro, porque provavelmente você vai se quebrar. Exatamente. E aí é importante a gente falar para o pessoal entender exemplos mais práticos. Tem algum acontecimento que você quer trazer pra gente que aconteceu ou no Brasil ou no mundo sobre o efeito manada? Não é que necessariamente é um efeito manada, mas é que eu gosto mais de trazer o cuidado das pessoas pararem para se questionar. Nós agora, no dia de hoje, dia 22, foi liberado as BDRs para os brasileiros. E aí você vê uma grande propaganda falando sobre BDR. O que é uma BDR, Thiago, Ótimo. pra quem não sabe? Para quem não sabe, é a forma de você negociar uma ação que não é da sua própria bolsa de valores. Então, a BDR, você entra na bolsa do Brasil e compra um recibo de uma ação que é negociada, por exemplo, na bolsa dos Estados Unidos. Então é como se você conseguisse investir de uma forma terceirizada numa ação de uma outra bolsa. E aí, a partir de hoje, o investidor pessoa física, porque antes era liberado somente para quem era investidor qualificado, que na legislação qualificada é quem é profissional mesmo de mercado ou tem R$1 milhão de patrimônio. E aí o BDR foi liberado para qualquer pessoa. Só que qual é o cuidado? Quando você faz uma grande propaganda de que você agora pode comprar ações da Apple, da Google, do Facebook, da Amazon, McDonald's, Coca-Cola, qualquer ação que você admira muito, isso causa realmente uma atratividade. Se você realmente souber o que você está fazendo com seus investimentos, não tem nada de errado. Mas o que eu acredito que pode vir a acontecer é você pegar a BDR que tinha baixíssima liquidez, com poucos negócios diários no mercado por dia, e de um dia para a noite você começa a ver vários movimentos de entrada. E isso pode fazer a balança da oferta e da procura se mexer um pouquinho e os preços esticarem. E, por exemplo, você vê o investimento que você faz num dia rendendo 8%. Eu nem olhei o fechamento do mercado de hoje. Estou falando valores hipotéticos aqui. Mas é possível isso acontecer. Então, o cuidado que eu falo para quem está começando a investir agora é você não ver esse tipo de movimento achando, rapaz, se eu investir nas ações do McDonald's eu vou ganhar 5% por dia. Isso pode realmente ser feito de um efeito manada. Que no longo prazo, o mercado ele normalmente se corrige. E se houve uma esticada de preços causada por um efeito manada, ele tende a cair. E se houve uma queda de preços intensa causada por um efeito manada, ele tende a recuperar. Então, ambos os extremos do efeito manada são prejudiciais. Então, hoje, eu sinalizaria um pouco esse cuidado para quem está entrando nesse mercado de BDRs, que não está preparado e nem está analisando seus investimentos. Show de bola. Vamos nessa. Introduzir mais uma pergunta aqui, para a gente finalizar. Qual é a dica que você dá para o pessoal evitar cair nesse efeito manada? Bom,
Primeira coisa, eu não sou uma pessoa que eu gosto da palavra dica. Eu acho que dica soa como se você estivesse fazendo algo para oferecer uma pegadinha para alguém ou para dar realmente uma apimentada no negócio. Eu realmente gosto de dar um conselho. Os conselhos que eu posso dar em relação ao cuidado com o efeito manada é principalmente voltado ao quê? Primeiro, você precisa saber o que você está fazendo. Eu, por exemplo, eu não entro numa fila sem saber que fila é aquela. Eu dou uma volta, chego ali no meio da fila, peço licença e pergunto, essa fila aqui é pro atendimento de tal coisa? Não, esse atendimento é da outra. Essa fila aqui é pro voo 5037? Não, esse é do voo 5038. Então, você deve perguntar e saber antes de entrar. Isso aplica-se também aos investimentos. Então, antes de você entrar no investimento porque você está ouvindo muita coisa, tanto boa, tanto ruim, ou sair também de um investimento que você está ouvindo muita coisa ruim, também é possível, você realmente sentar, ler, estudar, fazer a sua própria análise crítica. Eu acho que a análise crítica é fundamental, principalmente quando a gente fala de dinheiro, para realmente você se livrar de qualquer processo de efeito manada. Além do efeito de análise crítica, que é fundamental, você também ser cuidadoso com o que você ouve. A gente tem muita tendência de buscar pessoas que falam o que a gente quer ouvir. Isso é um dos gatilhos que você estuda também quando entende um pouco mais da mentalidade do ser humano. E a gente gosta de ouvir o que a gente quer ouvir. Então, por exemplo, se eu quero comprar ações do McDonald's e eu vou procurar informações sobre o McDonald's e alguém fala que a McDonald's está indo muito bem, aquilo ali vai ser somente uma confirmação para eu fazer o que eu estava querendo. E o que eu costumo fazer? Eu costumo buscar quem fala o oposto. Então, por exemplo, hoje muito se fala da VEG. VEG é uma empresa que está cara. Eu quero e eu escuto quem fala que está caro, porque eu tenho VEG na carteira. Então eu quero saber o porquê ele fala que está caro. Mas ao mesmo tempo eu quero ouvir quem está comprando VEG. Porque assim eu choco as informações e consigo tirar aquilo que realmente faz sentido para mim. E não somente ficar vendado, cego, naquela informação que é mais interessante para o meu ponto de vista, só porque eu quero aquela informação da forma que eu desejo ouvir. Então eu acho que juntando essas duas coisas, você consegue facilmente se livrar de qualquer efeito manada, que provavelmente gera grandes perdas para você. Ou você perde chance de fazer boas coisas, ou você perde realmente o dinheiro que você coloca. Perfeito. E é interessante a gente falar disso, porque não só no âmbito pessoal, mas também nessa questão de investimentos, é bom você ouvir o outro lado da história, porque muitas vezes você estar na zona de conforto. Você ouve determinada opinião positiva sobre uma ação, sobre um fundo imobiliário, o que quer que seja. E é muito confortável você dizer, falaram bem, então aqui que eu vou colocar meu dinheiro porque eu vou confiar só em uma opinião. E às vezes se você ouvir a crítica contrária, vai ali trazer sacadas que não estavam ali na superfície, né? Exato. Você tem às vezes que buscar mais fundo para encontrar respostas, porque a gente não quer colocar nosso dinheiro em alguma coisa que a gente não vai ter certeza que vai ter retorno. Ser profundo realmente faz muita diferença. Muita gente acha que investir é você colher aquela primeira informaçãozinha que está muito fácil para todo mundo e que você vai ter resultado com aquela. Mas quem realmente consegue fazer um pouco de diferença é quem entra mais profundo, descobre aquilo que não é todo mundo que está vendo e consegue tirar uma informação muito mais realista e que faz muito mais sentido, dá muito mais resultado do que você ficar ali na base que está todo mundo. Então eu gosto muito de pensar dessa forma. E pegando esse gancho, queria saber de você. Você já passou por algum efeito manada agora que a gente já discutiu aqui? Você tem algum exemplo de um momento pessoal? Olha, como eu fiz o curso contigo, eu já escapei aí de muitas possibilidades de ter caído. Mas eu acho que a gente sempre tem que estar atento. Eu, por exemplo, comprei a Magazine Luiza tem pouco tempo, quando já estava alta, porque eu enxergava que a empresa estava com os indicadores ali muito esticados, mas enfim, ouvindo opiniões, ouvindo a opinião de especialistas através do balanço, eu senti que tinha alguma coisa positiva ali. Pode ser que eu esteja errado, claro, a gente nunca vai acertar sempre, mas eu acreditei ali naquela análise mais a fundo da empresa e acabei comprando, mas também não expus muito do meu capital, até porque eu não tenho muito tempo de bolsa, não tenho tanta experiência assim,
e tô evitando cair em coisas que não são mais seguras, né? Porque a gente tem que investir sempre pensando no momento de vida. Exatamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o efeito manada. Mais importante de tudo, nunca mais caiam nessa furada que é seguir sem saber o que você está fazendo. Espero vocês no próximo vídeo e até a próxima.